Essas aeronaves foram as primeiras a serem utilizadas na Ponte Aérea Rio-São Paulo, aqui no Brasil, e tiveram grande importância na aviação comercial mundial. Estou falando dos Convair bimotores. Bora lá conhecer um pouco mais sobre eles. Conhecidos como Convair Liners, o Convair 240, 340 e 440 foram exemplos de aviões de grande sucesso, eficientes e seguros, com muitas características visando o conforto dos passageiros e também dando mais agilidade às operações aéreas em rotas de curtas e médias distâncias. Fizeram muito sucesso ao redor do mundo e também fizeram parte aí da história da nossa aviação comercial. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, a aviação ganhou muitos aperfeiçoamentos, desde controles de voo, sistemas de flaps, slats, sistema de pressurização, motores mais potentes, maior desenvolvimento nos motores, deixando os aviões voarem em altitudes mais elevadas e outros avanços. Muitos aviões utilizados na Segunda Guerra Mundial, como bombardeiros B-24 Liberator, por exemplo, foram convertidos para transporte. Aviões como o C-47 DC-3 e o Curtiss C-46 estavam disponíveis aos milhares, com preços bem convidativos. Com isso, várias empresas aéreas foram formadas após a Segunda Guerra Mundial. Essas aeronaves transportavam em média 30 passageiros, com velocidade de 250 a 300 km por hora. Não eram pressurizados e operavam em rotas de curtas e médias distâncias. Naquela época, os aviões para longas distâncias eram os Constellations, Douglas DC-4, DC-6, DC-7, o luxuoso Boeing 377 de 1947 e outros aviões. Com isso, muitas empresas aéreas americanas, como por exemplo a American Airlines, procuraram os grandes fabricantes para que eles criassem uma nova aeronave para substituir os valentes Douglas DC-3 e Curtiss C-46. A nova aeronave deveria ser projetada visando aí o conforto dos passageiros. Também deveria atender as empresas aéreas para rotas de curtas e médias distâncias e deveria ser também autossuficiente, poder operar em locais longínquos, onde não se tem recursos nos aeroportos para o atendimento dos voos. A Lockheed, além de outros aviões, fez dois protótipos do seu bimotor conhecido como Saturn, um avião de asa alta para 14 passageiros. Porém, ele foi considerado pequeno para satisfazer as especificações da American. A Boeing apresentou desenhos, o seu modelo 417-42 para 17 passageiros e o modelo 431-16 para 30. Eles seriam derivados do novo quadrimotor Boeing 377 Stratocruiser, mas não agradou o pessoal da American. A Curtiss propôs o seu projeto CW28, que seria para 32 passageiros com motores radiais R3350, mas o projeto não foi adiante. A Douglas, em uma empreitada mais ousada, pretendia modificar o seu experimental bombardeiro XB-42. Ele seria equipado com dois motores Allison 1710 V12, com hélices contrarrotativas refrigerado a líquido. Essa aeronave seria capaz de transportar de 40 a 48 passageiros, mas a ideia de hélices contrarrotativas não agradou o pessoal da American, alegando manutenção complexa e custos operacionais elevados, e o programa foi cancelado. Só uma curiosidade, pessoal, esse projeto aí da Douglas, se desse certo, esse avião de passageiros, se ele fosse adiante, seria designado Douglas DC-8. No final sobraram as aeronaves propostas pela Martin e pela Convair. O avião da Martin foi o modelo 202, com asa baixa, trem de pouso triciclo, com fuselagem para acomodar 40 passageiros, equipado com dois motores radiais Pratt & Whitney R2 1800 Double Wasp, de 18 cilindros, com potência de 1800 HP, chegando a 2400 para decolagem, com uma fuselagem não pressurizada. Já o avião proposto pela Convair era fisicamente muito parecido com o Martin 202, foi o Convair 110. Ele foi equipado com uma escada ventral no final da fuselagem, isso, tipo essas aí do 727, dessas aeronaves como DC-9, Caravelle, e foi o primeiro avião americano a ter porta de embarque de passageiros do lado esquerdo logo à frente das asas, que se tornaria padrão na maioria dos aviões comerciais.
O Convair 110 também era equipado com dois motores PW R2800 Double Wasp, com hélices de 4 pás reversíveis, e tinha capacidade para 30 passageiros. Também não era pressurizado, e o seu primeiro voo ocorreu em 8 de julho de 1946. A American gostou e viu potencial nesse Convair 110 e acabou descartando o Martin 202. Porém, exigiu algumas modificações. Caso fossem aceitas, ela compraria a aeronave. A nova aeronave deveria ser pressurizada, levar pelo menos 40 passageiros e possuir uma escada retrátil. Essa escada retrátil deveria ter uma porta no qual protegessem os passageiros da chuva no embarque e desembarque, além também de outras pequenas modificações impostas pela American Airlines. A Convair atendeu a American e o resultado foi o Convair 240, 2 de 2 motores e o 40 de 40 passageiros. A American encomendou 75 aeronaves, a maior encomenda de avião comercial da época. Isso foi apenas 15 meses depois, após o término da Segunda Guerra Mundial. Com isso, o protótipo do Convair 110 passou a servir como plataforma de teste de vários sistemas na Convair. O Convair 240, para 40 passageiros, tinha fuselagem pressurizada. Suas janelas passaram a ser retangulares, maiores. Além de voar em altitudes de menor turbulência, podia fazer subidas e descidas mais rápidas, fazendo o voo mais eficaz e dava lucro com apenas 25 passageiros a bordo, de acordo com a Convair. A intenção das empresas aéreas nessa época era atrair mais os passageiros para a viagem aérea, dando mais benefícios, mais conforto a bordo. Com isso, os passageiros deixando aí os trens e também o fato de pegar estrada para dirigir até os seus destinos. O primeiro Convair 240 voou em 16 de março de 1947 e a aeronave foi certificada para um peso bruto total de 40.500 libras, equivalente a 18.370 quilos. Além da American, muitas empresas encomendaram a aeronave. O preço de cada Convair 240 era de $495 mil na época. O 100º avião foi entregue à holandesa KLM. No total, 176 Convair 240 foram entregues às empresas aéreas, 2 em configurações executiva e 390 deles foram comprados pela Força Aérea Americana. Em novembro de 1950, a Convair lançaria uma nova versão do 240, o 240A, e ela estava de olho numa grande empresa americana, a United Airlines. Esta, por sua vez, estava no aguardo do lançamento do Martin 303, que seria uma aeronave pressurizada. Porém, devido a muitos atrasos e problemas, a Martin cancelou o programa 303. Enquanto rolavam as negociações entre a Convair e a United, de olho no futuro, os engenheiros da Convair estavam preparando as nacelles dos novos com 240 para serem facilmente convertidos para receberem motores turbohélice, caso um cliente desejasse no futuro, pois esses novos motores já estavam cada vez mais presentes na aviação. Isso dando mais flexibilidade ao Convair Liner. Com uma jogada de marketing para aumentar as vendas do 240A, a Convair passou a designá-lo como Convair 340. E em 20 de fevereiro de 1951, a United encomendou 30 aeronaves, seguida pela Braniff e pela Continental. O primeiro Convair 340 voou em 5 de outubro de 1951. Sua fuselagem era mais longa e acomodava 44 passageiros, 4 a mais que o modelo 240. Os motores eram os mesmos, R2800, porém uma versão melhorada, também com 2.400 HP. Garantia uma velocidade de até 500 km por hora, autonomia de 3.315 km. Para isso, ele levava mais combustível, 5.868 litros de gasolina, voando a 18.000 pés de altitude, cerca de 5.500 metros. Em configuração de alta densidade, ele poderia transportar até 56 passageiros, ocupando o espaço dos bagageiros dianteiro e traseiro que ficavam na cabine de passageiros. Em meados dos anos 50, a fabricante britânica Vickers Armstrong estava oferecendo o seu primeiro turbohélice, que foi o primeiro turbohélice do mundo de passageiros, o Vickers Viscount,
oferecendo o mesmo para o mercado americano. E com isso, a Convair decidiu melhorar o seu Convair 340, lançando a versão 340B, e que logo foi redesignado Convair 440 Metropolitan. O primeiro voo do 440 ocorreu em 6 de outubro de 1955. Ele tinha as mesmas dimensões do 340, também para 44 passageiros, e tinha as seguintes melhorias. Possuía um sistema de isolamento acústico mais sofisticado, deixando a aeronave mais silenciosa. Ganhou 10 km por hora a mais de velocidade. Os motores R2800 agora com injeção de água, permitindo chegar a 2.500 HP de potência na decolagem. Melhorias nas asas, permitindo também um peso máximo operacional, um peso bruto, de 49.000 libras, equivalente a 22.200 kg. Tinha maior autonomia, 3.800 km, e voava mais alto, 20.000 pés, equivalente a 6.100 metros de altitude. Externamente, pode-se observar que o 440 não tem aquela saída dos motores com escape duplo. Agora, apenas uma peça retangular, que é um silenciador, deixando também a aeronave mais silenciosa. Um radar de tempo era opcional e os que tinham possuíam um nariz mais alongado. A Continental foi a primeira operadora do 440, além de várias outras empresas e forças armadas. No total, 199 Convair 440 foram construídos. Essas aeronaves possuem um pequeno bagageiro sobre o piso da cabine de passageiros, uma espécie de porão de carga bem pequeno, sob a fuselagem dianteira, somente na fuselagem dianteira. Os assentos de passageiros eram muito confortáveis, largos e reclinavam incríveis 36 graus. Bem diferente dos dias de hoje. E dentro da aeronave, logo que se entrava, o passageiro podia acomodar as suas bagagens num bagageiro interno, que possuía na cabine dianteira e traseira de passageiros. A cabine de comando era para 2 pilotos, com um jump seat na parte traseira entre os dois. Possuía também 2 assentos para comissários. As portas de embarque eram conforme o gosto do cliente. Algumas empresas optaram pela escada ventral, no final da fuselagem. Outras optavam pela porta principal ser do lado esquerdo da fuselagem e outras pelo lado direito. Outras queriam porta de carga mais larga, entre outras variações. O sistema de pressurização mantinha o ambiente de cabine a 6.000 pés. O sistema hidráulico alimentava o trem de pouso para o recolhimento e destendimento, os freios e o steering, o direcionamento das rodas de nariz. Os flaps e os limpadores de para-brisas também eram hidráulicos. Os motores R2800 da Pratt & Whitney tinham excelente reputação, eram confiáveis, de boa potência e com boa disponibilidade de aquisição, pois foi um motor que equipou inúmeros aviões da Segunda Guerra Mundial e foi muito desenvolvido. Com 18 cilindros em 2 conjuntos de 9, era equipado com supercharger para melhorar o desempenho em altitudes maiores. Esse motor também podia ser equipado com injeção de água metanol na admissão, conhecido como ADI, Anti-Detonant Injection. Isso permitia que os motores pudessem operar a potência de até 2.500 HP nas decolagens, sem causar danos ao motor. Para facilitar o trabalho dos mecânicos, os motores tinham as capotas do tipo Orange Peel, ou seja, tipo casca de laranja. Eles articulavam na parede de fogo do motor. Esse tipo de capotas Orange Peel foi uma das lições aprendidas pela Convair com os aviões da Segunda Guerra Mundial, para se ganhar tempo nas manutenções, inspeções e acessos a todos os componentes do motor eram fáceis devido a essa configuração. Isso agilizava muito aí, caso necessário algum reparo no motor. O conjunto de dutos de escape dos motores forneciam ar quente para aquecimento da cabine de passageiros e também para o aquecimento do bordo de ataque, através de trocadores de calor. Esse conjunto de escape também, segundo a Convair, criava um pequeno empuxo lá no motor e acrescentava 20 km por hora a mais em altas velocidades. Observe que os motores desses Convairliners não possuíam aqueles cowl flaps, muito típicos aí dos motores radiais, para o arrefecimento do motor. Eles eram equipados com pequenas cowl doors. Isso porque o sistema de escape desses motores tinha um sistema de sucção dedicados a arrefecimento do motor. Algumas empresas também chegaram a operar os Convairliners com o sistema jato, Jet Assisted Takeoff,
também conhecido pela sigla RATO de Rocket Auxiliary Takeoff ou Assisted Takeoff, que eram pequenos cilindros, foguetes que podiam ser instalados sob a fuselagem ou sob as asas. Esses dispositivos chegavam a adicionar 1000 libras de empuxo na aeronave, e que era equivalente aí à potência de 450 HP. As empresas operavam os Converliners com esses dispositivos em aeroportos altos e quentes, e também aquelas empresas que voavam para pequenas ilhas com pistas bem curtas. Os motores tipo turbohélice já estavam ficando cada vez mais presentes na aviação. E como nós vimos no início do vídeo, os engenheiros da Convair, prevendo já aí o boom dos motores turbohélices, prepararam as nacelles para poder receber esse tipo de motor com pequenas modificações, caso o cliente desejasse. As empresas poderiam converter os seus Converliners para receber os turbohélices, com um custo bem inferior, e era um casamento perfeito, pois a célula dos Converliners eram considerados excelentes aviões. A Convair estimava a redução de 30% no custo operacional com o turbohélice comparado aos seus irmãos a pistão, e haveria um acréscimo de 40% de potência sobre os motores R2800, além de maior confiabilidade e manutenção mais simples. No final de 1950, a Convair e a fabricante de motores Allison equiparam um modelo 240 com um motor Allison 501. A aeronave iniciou testes em voo em 29 de dezembro de 1950. O ganho de potência foi de 30% e o avião voou 60 km por hora mais rápido. Posteriormente, esse mesmo avião receberia o novo motor Allison 501D de 3.750 SHP de potência, levando o Converliner a 600 km por hora. Esse mesmo motor também iria equipar aí o C-130 Hercules e o L-188 Electra. E com esses motores turbohélice da Allison, os Converliners passaram a ser denominados CV580 Turboliner. Em 9 de fevereiro de 1956, faria o primeiro voo um Convair 340 equipado com motores britânicos Napier Elan de 3.412 SHP. Poucas aeronaves receberam esses motores, e com a Rolls-Royce adquirindo a Napier, o programa foi cancelado. Os Converliners receberam a designação CV540, mas a maioria deles foram reconvertidos para os motores Allison, padrão Convair 580. No início dos anos 60, os Converliners também puderam ser convertidos recebendo os motores Rolls-Royce Dart de 2.550 SHP. Os Convair 240 receberam a designação Convair 600 e os 340-440 Convair 640. Em 20 de maio de 1965, ocorreu o primeiro voo de um Convair 600. Somente 66 Converliners receberam os motores Rolls-Royce Dart. Para o 240 até ia, com seus 2.650 SHP, porém deixava a desejar para os modelos 440 e 340, que eram mais pesados. As conversões com os motores Allison 501D foram de maior sucesso, com um total de 170 aviões, sendo que 2 deles receberam motores de 4.000 SHP, sendo chamados de Super 80. Em 11 de fevereiro de 1992, um Convair alongado em 4,98 metros alçava voo pela primeira vez. Era o modelo 340 modificado pela companhia Kelowna Flightcraft do Canadá. Ele era equipado com os motores Allison de 4.000 SHP, possuía até EFIs na cabine de comando, as telas eletrônicas. No total foram 6 aviões modificados, todos como cargueiros, e receberam a designação de Convair 5800. Os turboliners voaram muito transportando passageiros e depois tiveram uma sobrevida, sendo convertido para cargueiros. No total, 1.086 Converliners foram produzidos, uma longevidade invejável para um avião que teve a sua produção encerrada em 1954. Ainda em 2020, tinha a Convair 580 voando com passageiros. A sua aposentadoria foi forçada com a crise da Covid-19. No lado militar, os Converliners tiveram várias designações, como C-131 Samaritan, T-29, R-4Y Samaritan, CC-109 Cosmopolitan e o CL-66, sendo esses 2 últimos modificações feitas no Canadá pela Canadair.
No Brasil, a Varig foi a primeira operadora do Converliner, com o modelo 240, de 1954 a 1969, e eram famosos pela sua velocidade, pela sua alta velocidade. Já a Cruzeiro do Sul utilizou o Conver 340, e a outra empresa brasileira a operar os Converliners foi a Real, com os modelos 340 e 440. É isso aí, pessoal, são os Converliners, ou Turboliner também na sua versão, ou melhor, na sua conversão para turbohélice. Aeronaves incríveis que voaram, uma longevidade incrível para uma aeronave. Um exemplo aí, claro, de aeronave de sucesso da aviação comercial. Se você tem alguma dúvida, tire aqui escrevendo para esse e-mail ou também teclando aí direto nos comentários do canal. Não se esqueça de deixar o like se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.